Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estar com você aqui mais uma vez para falarmos sobre teologia, sobre Bíblia Sagrada, sobre assuntos relacionados a essa temática. Se você não é inscrito no canal, está aqui o meu convite. Venha fazer parte da família Rodrigo Silva Arqueologia. Sempre temos espaço caloroso para receber mais um inscrito, nesse caso você. E se gostar do conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e divulgue para os seus amigos. Está bem? Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que de maneira recorrente as pessoas me perguntam. Existe uma Bíblia católica e outra Bíblia protestante? Nós podemos falar de duas Bíblias, há Bíblias diferentes, o protestante não pode usar a Bíblia católica, o católico não pode usar a Bíblia do protestante. A rigor, não existe Bíblia católica e Bíblia protestante. Eu aqui em casa tenho Bíblias publicadas por editoras católicas, como por exemplo a TEB, que é a tradução ecumênica da Bíblia, da Edições Loyola, junto com a Paulinas, e eu tenho as Bíblias também publicadas pela Sociedade Bíblica do Brasil, que é interdenominacional. A diferença, grosso modo, entre essas duas Bíblias, a chamada Bíblia Católica e a Bíblia Protestante, está no fato que a Bíblia Católica traz 7 livros a mais no Antigo Testamento e algumas porções acrescentadas ao livro de Esther e ao livro de Daniel, tá bom? Essa é a grande diferença da chamada Bíblia Católica para a Bíblia Protestante. Acréscimos ao livro de Esther, acréscimos ao livro de Daniel e 7 livros a mais que a Igreja Católica apresenta. Esses 7 livros a mais são os livros, se eu esquecer algum aqui, eu vou pegar na colinha ali. Você tem o livro de Judite, o livro de Baruque, o livro de Sabedoria, o livro de Eclesiástico, o livro de 1ª e 2ª Macabeus, e eu falei Baruque? Bom, acho que está faltando um aqui, não é? São 7 livros a mais. E você tem o livro de Daniel com 2 capítulos a mais, que o livro de Daniel nas versões protestantes termina no capítulo 12, as versões católicas trazem ainda o capítulo 13 e o capítulo 14, que fala lá do dragão Bel e a casta Susana, e nós temos algumas coisinhas a mais também no livro de Esther. Fora isto, as Bíblias são iguais, exceto, é claro, nas traduções. Você sabe que a tradução talvez mais dinâmica, uma tradução mais literal. Aliás, emendando aqui esse contexto, muitas pessoas me perguntam qual que é a melhor Bíblia, qual que é a melhor tradução. Eu, particularmente, gosto muito das traduções da King James Version, que eu tenho até aqui a Bíblia de Roma, da tradução da King James, inclusive tem a nova King James Version. É uma tradução boa porque essa aqui já foi revisada, viu? É baseada na tradução de 1611, do rei Tiago, que é a King James Version, Tiago James em inglês, mas ela tem algumas partes aqui que estão traduzidas muito bem de acordo com o hebraico. Eu tenho acompanhado isso aqui. E eu estou gostando também muito para usar na igreja da Nova Almeida Atualizada. Muito boa essa Nova Almeida Atualizada, embora toda tradução sempre tem algo a melhorar. Hoje mesmo eu dando aula sobre Egito, e eu mencionei aqui as passagens que falam do cajado de Moisés, e onde talvez eu sugeriria traduzir por cajado, eles ainda usam a palavra bordão, o teu bordão, o bordão de Moisés. Eu trocaria, porque bordão é uma palavra meio arcaica, sem contar que bordão, eu sei que significa cajado, mas além de ser mais arcaica, pode dar uma outra ideia para as pessoas. Bordão pode ser uma frase de efeito que é sempre repetida, aquele bordão. Lembram os programas humorísticos que sempre trazem um bordão? Por exemplo, aquela Lady Kate que fazia o papel de uma socialite, ela sempre terminava os quadros humorísticos falando assim, tô pagando, sempre. Então isso é um bordão, tô pagando. Então, será que seria melhor traduzir por cajado? Então, fora uma coisa aqui e outra ali, a Sociedade Bíblica do Brasil fez um excelente trabalho aqui. Tem também outras versões que eu poderia citar aqui. A tradução ecumênica da Bíblia é muito boa, a chamada Bíblia da TEB. A Bíblia de Jerusalém também. Ou seja, até eu aconselho assim, o ideal mesmo seria você poder ler em grego, hebraico e aramaico. Aqueles que não têm essa condição, a minha sugestão é colecionem Bíblias. E hoje isso fica muito mais fácil, porque através de aplicativos no celular, você pode ter aí uma infinidade de Bíblias, não somente em português, mas em outros idiomas.
Lembrando que a Bíblia não é um livro para ser meramente lido, mas a Bíblia é um livro para ser estudado com profundidade, com calma, sem pressa, avaliado com oração, é claro, pedindo orientação do Espírito Santo. A Bíblia é um livro para ser estudado em comunidade, não é você colocar a Bíblia debaixo do braço, levar para o escritório, ficar tirando as suas ideias ali da Bíblia e repetindo qualquer doutrina que você mesmo inventou. Não. Se o que você fala tem coerência, haverá irmãos piedosos de oração que vão perceber isso. Também é muito interessante você levar em consideração alguns comentários bíblicos que você pode usar para ajudar numa passagem ou noutra. As Bíblias anotadas, elas também têm o seu valor, muito valor, como a Bíblia de Roma, mas deve-se levar em consideração que a Bíblia anotada segue, às vezes, a teologia daqueles teólogos que fizeram a anotação. Nada errado, mas apenas para você lembrar. Uma Bíblia anotada, por exemplo, de teologia reformada, protestante, ou melhor dizendo, presbiteriana, vai ter uma interpretação dos textos paulinos sobre a predestinação diferente de uma Bíblia de estudos pentecostal. A Bíblia de Estudos Pentecostal vai ter certamente uma interpretação do dom de línguas diferente, estou falando das Bíblias anotadas, de uma Bíblia que acredita no cessacionismo. Então você deve levar em consideração essas coisas, ouvir, analisar, enfim. Bíblia não é coisa para você ler às pressas. E hoje é muito mais fácil do que antigamente. Antigamente você tinha que comprar Bíblias e ter uma coleção delas em casa. Hoje, na internet, de graça, no Google, você tem várias Bíblias free que você pode baixar ali até o aplicativo com a tradução e ler e comparar. Então, leia sempre um versículo em várias Bíblias, em vários idiomas, se você tiver condição de ler outras línguas como inglês, francês, ou quem sabe até o latim, é um bom exercício. E aqui fica também o meu incentivo para que você procure estudar grego, hebraico, isso vai enriquecer bastante o seu estudo, mesmo que você não queira ser um padre, um pastor, um líder religioso, tá bom? Agora, isso com relação a versões da Bíblia. A proposta desse vídeo aqui é falar mais sobre os famosos livros a mais que a Bíblia católica apresenta, né? Eu citei para vocês aqui os livros a mais. E será que esses livros realmente são inspirados por Deus? Bom, vamos por etapa. A Bíblia escrita em hebraico e aramaico, com porções em aramaico, a chamada Bíblia hebraica, aquela que Jesus conheceu, ela não continha esses textos, esses livros a mais que a Igreja Católica apresenta, muito menos os capítulos a mais em Daniel e Esther. Essa Bíblia não tinha esses capítulos a mais, esses livros a mais. Ela era apenas uma Bíblia que, a princípio, tinha 22 livros. É assim que testemunha, por exemplo, Flávio Joséfo, que viveu na época de Jesus, ele fala que a Bíblia tinha 22 livros. Não somente Flávio Joséfo, filho de Alexandria também, que era um judeu da mesma época ali, mais ou menos, que também acreditava que a Bíblia tinha 22 livros. E os judeus, de maneira geral, diziam que a Bíblia, para eles o Antigo Testamento, era uma coleção de 22 livros. Essa coleção de 22 livros era dividida em 3 partes, às vezes 2, às vezes 3 partes. Algumas vezes falava-se da lei e os profetas, para se referir a todos esses 22 livros, às vezes falava-se da lei, dos profetas e dos escritos. Jesus assim se referiu. Ele fala, por exemplo, para os discípulos em Emaús: vocês nunca leram o que está escrito a respeito do Messias na lei e nos profetas? Em Mateus capítulo 5, verso 17, ele também diz: não penseis que vim revogar a lei e os profetas, isto é, os 22 livros inspirados, as Escrituras, que nós chamamos de Antigo Testamento. Quando Jesus declarou: não penseis que vim revogar a lei e os profetas, ou melhor, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, ele estava se referindo às Escrituras do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não havia sido escrito ainda nessa ocasião, tá bom? Então, mesmo os católicos, eu tenho aqui um livro, por exemplo, do Frei Mauro Strabelli, eles admitem isso aqui que eu estou falando com vocês, que a Bíblia católica, que esses livros que a Bíblia católica reconhece como inspirados, eles não faziam parte da Bíblia judaica, da Bíblia hebraica. Isso está bem claro aqui. Agora, você pode perguntar, mas espera aí, Rodrigo,
a mesma Bíblia protestante, ela não tem 22 livros no Antigo Testamento, ela tem 39. Então, mesmo a Bíblia protestante está com mais livros do que a Bíblia hebraica? Não, não é isso. Eu vou explicar a você. É que os próprios judeus, lembra que a Bíblia tinha 3 divisões. A Torá, que eram os livros da lei, os profetas e os escritos. A Torá, grosso modo, seriam 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. Esses 5 livros de Moisés são codificados como a Torá, a lei. São os 5 livros de Moisés. Ok. Depois vem os escritos dos profetas. Aí os escritos dos profetas eram divididos em profetas anteriores ou mais antigos, profetas posteriores e os profetas menores. Os profetas menores, que são 12 profetas ali. Esses profetas menores você tem Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, são 12 ao todo. Mas os próprios judeus tinham uma terceira divisão, que eram os escritos da Bíblia, tá bom? Livros que eram ali, os livros históricos, por exemplo, eram escritos da Bíblia. Livros poéticos eram livros escritos, eram os escritos. Por isso até que eles apelidavam a Bíblia de Tanar. Tanar é a abreviação das 3 divisões em hebraico. Torá, lei, Naviim, profetas, e Ketubim, escritos. Então, Torá, profetas e escritos. Então, Tanar. Tanar seria Ta, de Torá, Nar, de Naviim, profetas, e Ketuvim, Tanar, de Ketuvim, escritos. Agora, os próprios judeus dividiram alguns livros que, na versão mais antiga do hebraico, eram unificados. Por exemplo, havia só um livro de crônicas. Então, eles dividiram em 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis. Tá certo? Então, esses livros foram divididos. E quando dividiram, é claro, então agora viraram 2 livros de Reis, 2 livros de Crônicas. Samuel também foi dividido em 2 livros. Esdras e Neemias eram um livro só, que também foi dividido. Esdras de um lado e Neemias do outro. Então, como os próprios judeus fizeram essa divisão dos livros, talvez porque estavam muito grandes, lembrem, nos tempos de Cristo, a Bíblia Sagrada dos judeus, a Torá, eles eram guardados em rolos mesmo. Então, o profeta abria aquele rolo assim. Então você há de imaginar que um livro muito grande ficava um rolo muito grosso. Então eles dividiram até para facilitar. Como os próprios judeus dividiram esses livros que eu mencionei aqui, a Bíblia deles, que tinha 22 livros, passou a ter 39. Não é porque novos livros foram acrescentados, é porque livros muito grandes foram divididos. Então a Bíblia judaica, ou a Bíblia hebraica, como é comumente chamada, tem a mesma quantidade de livros da Bíblia protestante hoje, da chamada Bíblia protestante, né? Eu não gosto muito dessa nomenclatura. Agora, acontece o seguinte: no 2º século antes de Cristo, muitos judeus estavam sendo perseguidos por um certo Antíoco Epifânio que estava destruindo Jerusalém. Ele chegou a colocar um porco para ser sacrificado no santuário, matou muitos judeus, e muitos judeus fugiram da chamada Terra Santa e foram morar em outros lugares, inclusive em Alexandria. Alexandria, nessa época, era o centro cultural da humanidade. Alexandria, embora ficasse no Antigo Egito, ela já não tinha mais uma cultura egípcia, porque Alexandre o Grande dominou o Egito, e quando ele conquistou o Egito, após a sua morte, o seu reino, o seu império de extensão territorial continental conquistada, acabou sendo dividido para os seus 4 generais, Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Cada um ficou com uma parte, com uma fatia das conquistas de Alexandre. E Ptolomeu acabou ficando com a parte do Egito. E como ele dominou o Egito agora ficou com uma cultura muito grega. Eles ainda imitavam muito da cultura egípcia, mumificavam pessoas, por exemplo, ainda adoravam alguns deuses egípcios, tinham uma certa liturgia egípcia, mas eles eram gregos.
Uma descendente de Ptolomeu, famosa dessa época aí, é Cleópatra. Cleópatra foi a rainha do Egito, mas ela não era egípcia, ela era grega, de sangue grego, descendente de Ptolomeu. E nessa época também foi construída ali em Alexandria, o próprio nome Alexandria foi dado à cidade em homenagem a Alexandre o Grande. Na época dos grandes faraós do Egito, Alexandria nem existia, não era nada. Alexandre que fundou aquela cidade ali, que recebeu o nome de Alexandria em homenagem a ele. E ali ficou como sendo um polo cultural da humanidade daquele tempo. Alexandria tinha o farol de Alexandria marcado como uma das maravilhas do mundo antigo. E além disso, ela tinha uma enorme biblioteca, que infelizmente foi destruída pela ignorância da guerra romana. Essa biblioteca de Alexandria foi destruída em 692 depois de Cristo. E muita coisa se perdeu. Ela tinha milhões de manuscritos ali, manuscritos dos filósofos gregos, manuscritos que hoje nós nem sabemos mais se existiram, foi tudo destruído pela guerra quando a biblioteca foi incendiada. Pouca coisa se sobrou dali, como por exemplo os manuscritos de Aristóteles, mas isso aí é outra história. O fato é que, como Alexandria queria ser o polo cultural da humanidade e o grego era a língua franca, a língua falada em todo o mundo, hoje você sabe que em todo o mundo a língua falada mais divulgada é o inglês. A língua mais falada do mundo não é o inglês. A língua mais falada do mundo é o chinês, porque você tem lá mais de 1 bilhão e tanto de pessoas falantes do chinês. Mas em termos internacionais, a língua mais internacional é o inglês. Você pode pegar um avião indo aí para os Emirados Árabes, os avisos vão estar em inglês, na língua local em inglês. Você vai para a China e você vai ver em muitos lugares, a China tem uma resistência maior ao idioma inglês, mas em muitos lugares você tem um cardápio em chinês e em inglês. Em outros países, como a França, por exemplo, ou seja, o inglês hoje é a língua internacional. Naqueles tempos era o grego. Então eles queriam armazenar ali na biblioteca de Alexandria livros de todas as culturas. Então, como muitos judeus já estavam mudando para Alexandria, e Alexandria ficou tão apinhada de judeus, que ela tinha 5 bairros principais. E desses 5 bairros, 2 eram constituídos só de judeus. Só para você ter uma ideia. Então os judeus foram convidados a fazer uma tradução da escritura sagrada deles para o grego. Então esses judeus começaram a traduzir. A tradição, a lenda diz que foram 72 judeus que fizeram a tradução dos livros da escritura judaica. Lembre, nessa época não havia ainda Novo Testamento. Mas isso é lenda, é tradição. Ninguém pode dizer realmente que foram 72 judeus que traduziram a Bíblia. É uma lenda que acabou pegando. Aliás, é por isso que ela é chamada de versão dos 70, ou Septuaginta, ou quando você está lendo aparece LXX, que é 70 em algarismo romano, é uma forma que nós usamos para abreviar o nome da Septuaginta. Nos livros que eu escrevo mesmo, eu coloco segundo a Septuaginta, aí eu coloco lá LXX. Aliás, eu tenho bastante dessa história marcada aqui no meu livro, A Bíblia de Aleph a Ômega, da editora Ágape, que se você quiser pode adquirir. É só você colocar na internet A Bíblia de Aleph a Ômega, de Rodrigo Silva, você vai ver em várias livrarias que vendem, você pode comprar e receber na sua casa. E eu tenho um capítulo que eu conto sobre essa história que estou narrando para vocês aqui. Bom, o fato é que eles então começaram a traduzir a Bíblia. Hoje, a rigor, nós sabemos que a Septuaginta, na verdade, nem existe como uma versão única. Houve múltiplas versões em grego. Além disso, ela demorou pelo menos uns 150 anos para ficar pronta. Então essa é a conclusão que nós temos. Mas por alguma razão ainda desconhecida, algumas versões da Septuaginta começaram a acrescentar ali livros que não faziam parte original do cânon hebraico. Livros como, que eu citei aqui para vocês, Judite, Baruch, Tobias, acho que foi Tobias que eu tinha até esquecido de mencionar naquela hora. Judite, Baruch, Tobias, a primeira e segunda Macabeus, onde eles contavam a luta dos Macabeus, Eclesiástico e Sabedoria. Então esses livros acabavam entrando ali na Bíblia, 7 livros a mais. E também acréscimos em grego de Daniel e de Esther. A partir disto,
esses livros talvez foram incluídos em alguma versão da Septuaginta, e quando os cristãos começaram a fazer cópias da Septuaginta ali no quarto século, alguns desses livros começaram a aparecer em versões cristãs, e os cristãos começaram a perguntar, escuta, são livros sagrados ou não são livros sagrados? É interessante que quando Jerônimo estava traduzindo a Bíblia para a Vulgata Latina, havia várias versões em latim da Bíblia, mas estava uma bagunça, era um latim mal escrito, aquela coisa toda. Aí o Papa Damásio, ou Papa Damaso, no quarto século, ele pediu a Jerônimo para fazer uma versão mais séria do latim, que ficou chamada como Vulgata Latina, ou latim vulgar. Vulgar aqui não significa coisa sem valor, não. Vulgar aqui significa popular, tá certo? De uso popular. Então Jerônimo foi e começou a estudar, se aperfeiçoar em grego, em hebraico. Ele pegou um professor de hebraico, um rabino, para ficar do lado dele, e quando ele estava traduzindo o Antigo Testamento, ele se mudou para Belém, para ali, na terra. Jerônimo fez um bom trabalho, traduzir. Só que quando chegou, que ele estava traduzindo muitas coisas do grego, das versões da Septuaginta, ele chegou naqueles livros lá que não faziam parte do cânon hebraico. Ele consultou os judeus falaram, esses livros não são sagrados. Aí Jerônimo não iria colocá-los, mas o Papa exigiu, não, a gente quer esses livros aqui, a gente quer que você acrescente esses livros. Aí Jerônimo, a contragosto, acabou acrescentando os livros que o Papa pediu. Mas o próprio Jerônimo, você pode ver isso aí em algumas Bíblias católicas, ele acrescentou algumas notas que aqueles livros que ele estava colocando, ele colocou a mando do Papa. Eu tinha, mas eu acabei doando, muitos livros eu tirei, eu já doei mais de 3.000 livros, porque há livros que às vezes você tem de graça na internet, eles ocupam espaço, e um desses livros que eu acabei doando era a Bíblia Católica com a tradução de Matos Soares, que ainda trazia as notas de São Jerônimo. E lá São Jerônimo dizia assim, até aqui, por exemplo, no livro de Daniel, ele colocava uma nota quando acabava o capítulo 12 e introduziu o capítulo 13 na Bíblia Católica, Jerônimo colocava assim, essa parte de Daniel não faz parte das escrituras hebraicas. Eu coloquei a pedido do Papa Damaso, né? Ou as versões de Teodósio Sidão, que é outra versão grega que tem lá, e outras mais, Áquila, por exemplo. Então o próprio Jerônimo colocava as anotações dele. Além disso, tem um Prólogos Galeatus, que é um prólogo em latim que o Jerônimo escreveu, e ele falando especificamente dos livros de Judite, ele falando dos livros de Judite, de Sabedoria e Eclesiástico. Que não confunda Eclesiástico com Eclesiastes. Eclesiastes é um livro, escrito provavelmente por Salomão. Eclesiástico é esse livro apócrifo. Aí, falando desses dois livros de Sabedoria e Eclesiástico, Jerônimo acrescentou o seguinte, preste atenção, é o Jerônimo falando, São Jerônimo. Da mesma maneira pela qual a igreja lê Judite, Tobias e Macabeus no culto público, mas não os aceita entre os livros canônicos das Escrituras. Olha o que Jerônimo está testemunhando, eu vou repetir para você. Da mesma maneira que a igreja lê Judite, Tobias e Macabeus no culto público, mas não os aceita entre os livros canônicos das Escrituras, assim também esses dois livros, o Sabedoria e Eclesiástico, assim também esses dois livros são úteis para a edificação do povo, mas não para receber as doutrinas da igreja. Então veja que o próprio São Jerônimo admitiu, tudo bem, esses livros são lidos publicamente aqui na igreja no quarto século, mas eles não servem para receber a doutrina, ou seja, a doutrina não podia sair desses livros. Também no prólogo Galeatus, escrito em latim, de Jerônimo, ele afirma claramente que só eram canônicos os 22 livros da Bíblia hebraica. Lembra que eu falei 22 ou 39, se você dividir ou não aqueles livros ali. E além disso, o próprio Jerônimo determinou que fossem separados os livros canônicos daqueles que ele chamava de apócrifos. E olha que as próprias palavras de Jerônimo, no Prólogos Galeatus, eu vou ler para você. E então, há 22 livros da antiga lei, ou seja, 5 livros de Moisés,
8 livros dos profetas, 9 dos hagiógrafos, embora alguns incluam Ruth e Quinot, que seria Lamentações, entre os hagiógrafos, penso que eles devam ser contados separadamente. Devemos, portanto, ter 24 livros na antiga lei. Esse prefácio das Escrituras pode servir como uma segura introdução a todos os livros que são vertidos do hebraico para o latim, para que possamos ter certeza de que o que está fora deles deve ser colocado de lado, entre os apócrifos. Interessante, Jerônimo, São Jerônimo, tradutor da Bíblia Católica, da Bíblia pedida pelo Papa Dámaso. Aliás, é até interessante que Jerônimo, ao colocar isso aqui na Bíblia, ele usa esse termo apócrifo, e eu vou explicar para você. Apócrifo vem do grego apókrofos, que significa coisa oculta, secreta, escondida, sem saber bem a procedência. Com o passar do tempo, por questões de semântica, a palavra apócrifo passou a representar coisa que não faz parte do cânon, que não é inspirada por Deus, de segunda categoria, tá bom? Aliás, chama a minha atenção que os próprios livros apócrifos, como por exemplo, 1 Macabeus, capítulo 9, versículo 27, os próprios livros apócrifos admitem que quando eles foram escritos, os profetas já haviam terminado o trabalho deles, já não havia mais o tempo dos profetas. Vou ler para você aqui, ó. 1 Macabeus, estou lendo na tradução da TEB, 1 Macabeus, capítulo 9, versículo 27. Reinou então em Israel uma opressão como nunca houvera desde que havia acabado o tempo dos profetas, ou desde o final do tempo dos profetas. Ou seja, o próprio livro está admitindo que quando ele foi escrito, o final do tempo dos profetas já havia ficado no passado. Tá bom? Eu sei, há um argumento católico para incluir esses livros, que é o seguinte. Os católicos dizem assim, os teólogos católicos, é claro, os livros apócrifos, na verdade, eles não devem ser chamados de apócrifos, mas de deuterocanônicos. A palavra deuterocanônicos também eu tenho que explicar para vocês. Deuteros, em grego, significa segunda vez ou repetição. Por exemplo, o livro do Deuteronômio, nomos é lei. Deuteros, segunda vez. Então, deuteros, nomos, repetição das leis. Porque o livro do Deuteronômio repete muitas leis que estão em Levítico e em Êxodo. Por isso que é chamado de Deuteronômio, repetição da lei. Deuteros, nomos, tá bom? Então, a Igreja Católica chamou de deuterocanônicos porque eles foram canonizados numa segunda rodada. Então, na Igreja Católica, esses 7 livros, mais o acréscimo a Esther e Daniel, não são chamados de acréscimos apócrifos, mas sim de livros deuterocanônicos, que foram canonizados uma segunda vez. Canonizados por quem? Pela Igreja. E a Igreja Católica vai falar o seguinte, olha, esses livros já foram aceitos como palavra de Deus, inspirados por Deus, pelo Concílio de Hipona, pelo Concílio de Cartago e também pelo Concílio de Roma, todos do 4º século. Só que, a rigor, não é bem isso. Quando você vai aos cânones desses concílios, além de serem dúbios no reconhecimento desses livros, esses concílios não foram concílios internacionais da Igreja, foram concílios regionais. De maneira internacional, a Igreja Católica só vai oficializar os livros apócrifos como sendo deuterocanônicos, como sendo parte da Bíblia Católica, no Concílio de Trento, em 1546. Então, antes de Trento, antes de 1546, nem a Igreja Católica tinha oficializado de maneira universal esses livros. Eu sei que algum apologeta católico pode dizer assim, o Rodrigo está mentindo, porque a gente tem o Concílio de Hipona, que é do 4º século, o Concílio que eu acabei de mencionar aqui, o Concílio de Cartago, que também é do 4º século, e o Concílio de Roma, reconhecendo esses livros como sendo inspirados. Só que esses 3 concílios não são concílios universais, são concílios regionais. E eles apenas demonstram que havia uma disputa na época se esses livros deveriam ou não ser incluídos na igreja. Essa disputa, para efeitos de mundo católico, só foi cessada, ou seja, os deuterocanônicos ou apócrifos, como você quiser, eles só foram oficialmente colocados com força de lei na igreja
para que todo católico aceitasse aquilo, senão seria excomungado, no Concílio de Trento, 1546. Antes disso, eu tenho uma série de autores católicos que tinham dúvida quanto a esses textos, se deveriam aceitá-los, e muitos até os rejeitavam. Por exemplo, Guilherme de Ockham, Bede o Venerável, e outros mais que eu poderia citar, autores católicos. Hugo de São Victor, são autores católicos que não aceitavam os livros apócrifos. E o próprio Jerônimo, como eu coloquei para vocês aqui, não aceitava, São Jerônimo. Bom, então, isto colocado, tem um outro argumento que a Igreja Católica também usa para incluir esses livros apócrifos. Ela diz assim, olha, de fato, admitem os autores católicos, esses livros não estavam na Bíblia hebraica, mas os próprios judeus incluíram esses livros na versão grega das Escrituras, na Septuaginta. E como Jesus e os apóstolos usavam a Septuaginta, eles automaticamente usavam esses livros sagrados. Por isso que a Igreja Cristã Primitiva os reconheceu como sagrados. Bom, calma, vamos com calma nisso aí. Em primeiro lugar, as cópias que nós temos da Septuaginta mais antigas, ali fora os manuscritos do Mar Morto, são cópias que datam do IV século depois de Cristo. E, de fato, muitos cristãos do IV século copiaram a Septuaginta, e nessas cópias do IV século, elas apresentam os livros apócrifos, ou deuterocanônicos, indicando que aqueles cristãos que copiaram a Septuaginta incluíram ou se valeram de um manuscrito que incluía. Isso é verdade. Mas eu tenho que levar em consideração alguns elementos aqui. Em primeiro lugar, são versões da Septuaginta do IV século depois de Cristo, são muito tardias. Nós não sabemos como era a versão da Septuaginta do tempo de Jesus. Aliás, os maiores especialistas em literatura da Septuaginta admitem que não havia a versão dos 70, mas sim, no plural, versões da Septuaginta. E os manuscritos que nós temos conseguido retratar, eles são dúbios. Nem todos os manuscritos da Septuaginta trazem esses livros apócrifos. Por exemplo, tem texto da Septuaginta, eu até anotei aqui no meu livro, tem texto da Septuaginta, por exemplo, que não traz o livro de Macabeus. Quer ver? Eu vou tentar achar aqui onde eu falo sobre isso aqui para vocês. Se eu encontrar aqui, eu vou passar para vocês aqui. Quer ver? Olha. Só um minuto. Olha aqui, ó. Os concílios que endossam. Não, deixe-me ver aqui, pessoal. Desculpe-me. Bom, aqui eu falo aqui, olha. Esses livros foram incluídos na Septuaginta. Aqui eu dou os argumentos católicos. Eu tinha isso anotado por alguma coisa, eu devia ter marcado meu próprio livro aqui, para ficar mais fácil eu colocar para você. Aqui, olha, achei. É disputável se esses livros realmente faziam parte do cânon original da Septuaginta. As mais antigas cópias que temos dela foram feitas por copistas cristãos, isso é que eu acabei de falar com vocês, de modo que não podemos dizer se as cópias judaicas originais continham ou não esses livros. Essas cópias cristãs datam do IV século em diante, ou seja, são tardias. E o mais importante é que as 3 cópias mais extensas, esse aqui que eu queria ler para vocês, as 3 cópias mais extensas da Septuaginta não estão de acordo quanto à lista do cânon dos livros apócrifos ou deuterocanônicos, pois trazem diferentes listas. Por exemplo, nelas estão incluídas os Salmos 151 a 155. E, de fato, a Bíblia Católica não traz os Salmos 151 a 155. Mas algumas versões da Septuaginta trazem esses salmos. Por que a Igreja Católica não os acrescentou? Vou mais. Algumas Bíblias católicas trazem os Salmos de Salomão, que a Igreja Católica não traz. A oração de Manassés, 3ª e 4ª Macabeu, Odes de Esdras e o Esdras grego, que as versões católicas não reconhecem como inspirados. Ou seja, se esses livros são inspirados por Deus porque estão na Septuaginta, então a Igreja Católica deveria reconhecer também esses que eu mencionei para vocês aqui, o Salmo 151, 152, 155, o Salmo de Exorcismo, que está ali, o Salmo de Davi da batalha contra Golias, que está na versão da Septuaginta, deveria reconhecer os Salmos de Salomão, a oração de Manassés,
terceiro e quarto Macabeus, que não está na Bíblia Católica, Odes e Esdras grego, que não está na Bíblia Católica. E outra coisa também, como eu falei, as versões da Septuaginta variam, elas são diferentes. Nem todas trazem os mesmos livros. Quanto à citação também, é interessante notar que Esdras não, Fílon de Alexandria, que usava a Septuaginta, em nenhum momento ele cita os livros apócrifos como sendo inspirados, nem Flávio Josefo, que também usava a Septuaginta e era do primeiro século. Flávio Josefo fala do Antigo Testamento como sendo de 22 livros. E nos manuscritos do Mar Morto, nós encontramos alguns fragmentos de cópias da Septuaginta. Mas a gente deve levar em consideração que nos manuscritos do Mar Morto você tem uma infinidade de livros que estão ali espalhados e que não são canônicos. Você tem a guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas, você tem o documento das regras da comunidade, você tem uma série de salmos de ascensão que não estão na Bíblia, nem na Septuaginta, nem na Bíblia judaica. Então é difícil pegar os manuscritos do Mar Morto como critério disso aí. Há um outro argumento também, que ele é dúbio. Dizem que os livros... do judaísmo foram incluídos no concílio de Jâmina, ali em Jâmina, no ano 90 d.C., que fechou-se o cânon das escrituras judaicas, e que os judeus de Jâmina tinham um cânon das escrituras diferente dos judeus alexandrinos. Isso não é bem verdade. A gente não tem, do pouco que sobrou dos relatórios de Jâmina, nada que fala que livros eles incluiriam ou se tirariam da Bíblia judaica. E mesmo os judeus hoje não aceitam os livros apócrifos como fazendo parte da Escritura Sagrada de Deus. Aliás, deixe-me dizer que a mais antiga lista cristã que nós temos dos livros do Antigo Testamento é a lista que foi preparada por Melito de Sardes, no ano 170 d.C. E nessa lista não estão incluídos os livros apócrifos ou deuterocanônicos. Então, para os irmãos e irmãs católicas que estão assistindo esse vídeo, eu coloco essa explicação aqui, mas com muito respeito e diálogo com você que pensa diferente de mim. Tá certo? Não estou aqui desdenhando a fé dos católicos, nem dizendo que a Bíblia deles é pagã e que a dos protestantes que é... Não. Eu, como falei, eu tenho Bíblias católicas que eu uso, ou melhor, eu prefiro falar Bíblias publicadas por editoras católicas. Eu não reconheço os livros deuterocanônicos como inspirados por Deus, dei as razões porque eu não os reconheço, mas fica a seu critério aí agora tomar a sua decisão em relação à canonicidade ou não desses 7 livros a mais que foram acrescentados nas versões católicas da Bíblia, tá bom? Um grande abraço. Agora, o mais importante de tudo isso é estudar a palavra de Deus e colocar em prática aquilo que ela ensina. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.